por que é tamanha dificuldade dos alunos com essa matéria? É porque é abstrato, é algo difícil de se enxergar, a gente não tem no dia a dia, é muita coisa decoreba, é tudo isso junto. Qual é o grande motivo ou os motivos de dificuldade dos concurseiros nessa disciplina? Vamos lá. Duas grandes dificuldades, né, que eu posso citar. Primeiro, por ter uma matéria, dentre as matérias cobradas, é uma matéria mais recente, digamos assim. Então, o concurseiro ele não está acostumado a estudar esse tipo de matéria, até então, né? Lógico, hoje a gente já tem muita gente preparada, muita gente no nível alto de preparação, mas é uma matéria relativamente nova em termos de cobrança. Então, o cara está acostumado a estudar direito administrativo, desde os primórdios ele estuda administrativo, desde os primórdios ele estuda constitucional, português, raciocínio lógico. E TI não. E TI é uma matéria que você vinha estudando informática básica, até um pouquinho antes, mesmo tendo cobrança desde 2010 ou antes, massivamente, isso começou aí de 2018 para cá, digamos assim, massivamente. Antes você tinha cobrança de informática, que era Word, Excel, PowerPoint, que são ferramentas mais comuns no cotidiano das pessoas. E aí entra na segunda dificuldade, né? A questão da abstração e tudo. Quem é de outra área, que não é de TI, não tem um acesso a essas ferramentas para que a pessoa possa pelo menos ver como é que funciona. Entende? Então acaba que é uma matéria realmente mais distante do cotidiano. Né? É uma matéria mais distante do cotidiano das pessoas. Então, essa disciplina ela requer uma curva de aprendizado. Assim como para quem não é da área de contabilidade, por exemplo, vai precisar de 6 meses ao ano para começar a entender a disciplina de contabilidade, porque ela tem uma curva de aprendizado grande. Né? Eu diria que essas disciplinas, contabilidade, TI, são duas disciplinas que eu enxergo, economia, são disciplinas que eu enxergo que tem uma curva de aprendizado grande. Porque se você pegar, Bruno, na verdade, contabilidade, a gente está falando aqui de uma faculdade inteira. Economia, a gente está falando de uma faculdade inteira. E TI, a gente está falando de uma faculdade inteira. Então, a pessoa vai ter uma curva de aprendizado rápido. Direito administrativo, por exemplo, não. Direito administrativo é uma disciplina da faculdade de Direito. Só para a gente fazer um comparativo no nível de profundidade das coisas, e a gente consegue enxergar por que tem essa certa dificuldade de absorção desses conteúdos, né? Porque realmente é um mundo de coisa. Terceira dificuldade, eu lembrei agora da terceira dificuldade. TI não tem um escopo bem definido. Seja nos editais, seja na cobrança em prova. Então, às vezes, na verdade, praticamente, nenhum curso vai abordar tudo que é possível dentro de TI. Nem o meu. Nem o meu. E não é o meu objetivo fazer isso. Por quê? Cara, a gente tem um assunto. Se eu pegar um assunto de banco de dados relacionais, eu tenho no mínimo 3 livros de referência. Eu tenho mais 10, 15 blogs especializados na internet. E as bancas podem pegar de qualquer um desses lugares ou de outros, de referências internacionais, inclusive. Então, não adianta o aluno também achar que ele vai ficar expert, ele vai... por exemplo, você pega direito constitucional, artigo 5º, é aquilo ali, filho. Está na Constituição, artigo 5º, é aquilo e acabou. No máximo, uma jurisprudênciazinha ou outra. Em TI, não. Em TI, não adianta o cara se desesperar, vou querer entender todos os microdetalhes da matéria. Não, porque é um mundo... E aí, nem para quem é da área de TI, tá? Eu não recomendo isso nem para quem é da área de TI. Eu passei em 12 concursos, né, dois em primeiro lugar, Tribunal de Contas e CNMP, e nunca fechei uma prova de TI. Você fica ali nos 80%, 85%, porque é inviável. É inviável você cobrir todo o assunto. Então, o que a gente tenta fazer? Ser assertivo naquilo que a gente precisa estudar. Perfeito. Então, essa é a terceira dificuldade. Perfeito, perfeito. Então, já que a gente precisa ser assertivo, pegando o gancho do que você falou, o que é que nós teríamos como mais importante? Como mais importante? Antes disso, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Nós estamos falando aqui especificamente de TI, né? Antes disso, o pessoal confunde muito TI com informática. O pessoal confunde. Bruno, TI é a mesma coisa de informática? São a mesma matéria? O que é que muda? Ou são assuntos diferentes? Como é que é essa divisão? Explica isso aí para a galera, que isso é uma dúvida recorrente do pessoal, tá certo, galera? Quem quiser, nós vamos depois... Tem algumas dúvidas aqui, Ramon, que a galera mandou nas caixinhas de perguntas, depois eu abro aqui. Mas a galera que quiser, manda as dúvidas aí também, que a gente vai respondendo aí as dúvidas da galera.
E eu vou fazer um pedido aí também, para a galera tacar o dedo no coraçãozinho aí para subir, para atrair mais gente para Tá. chamar. O coraçãozinho aí Taca o dedo no coração aí, tem galera. que ler, hein? Bacana. Bom, vamos lá. Informática versus TI. No mundo prático, digamos assim, informática e TI são meio que sinônimos, tá? Meio que TI é o termo que é utilizado para substituir informática. No mundo de concurso, são duas coisas diferentes. No mundo de concurso, eu tenho informática, que é a informática básica. E o que é que se estuda na informática básica? Eu estudo um pouquinho da parte de hardware do computador, né, quais são os componentes de um computador, e as peças, acessórios e tudo mais. Eu tenho a parte de sistemas operacionais Windows e Linux, do ponto de vista do usuário. Você, usuário comum, acessando esses sistemas operacionais. As ferramentas de produtividade, seja ela Word, Excel, PowerPoint ou LibreOffice. Aplicativos de navegação e aplicativos de correio eletrônico. Isso seria o que eu diria que é só de informática, tá? Eu lembro que em 2006, o primeiro concurso que eu fiz, tinha ainda a parte de redes, de hardware, de segurança da informação. Já tinha um pouco disso também quando a gente falava só de informática. Isso se encaixa dentro de informática também? Vamos lá. Esses três assuntos que você falou, na verdade, hardware, redes e segurança da informação, são os três assuntos que são intersecção entre a matéria de informática e a matéria de TI. Então, esses assuntos eles podem ser cobrados tanto nos editais de informática quanto nos editais de TI. Geralmente, não é tão diferente a cobrança nesses dois assuntos. Tanto que se você abrir qualquer sistema de questões, vai ter uma confusão entre, por exemplo, aquela questão que está classificada como informática, assunto redes, ou ela está classificada como redes disciplina. Tem uma certa confusão porque realmente são coisas parecidas. Então, esses assuntos, eles são assuntos comuns. A informática e TI. Esses três assuntos, tá? Principalmente esses três. Lógico que pode ter outros assuntos que sejam cobrados dentro de informática / TI. Aí vamos lá. Então a gente fechou a informática com esse escopo, juntando esses três assuntos comuns. A informática ela tende mais a trazer o ponto de vista do usuário, de ferramentas de produtividade. Já em TI, eu tenho um mundo à parte. Né? Em TI eu tenho milhões de outros assuntos. Milhões de outros assuntos. Vamos lá. Eu tenho bancos de dados, que aí entra os bancos de dados relacionais, os modelos dimensionais, que eu vou tratar de um bocado. Galera, eu vou falar aqui um bocado de nome, tá? Um bocado de sigla e tal. Se não entender, não se preocupe. É só para citar para vocês que existem esses termos. Data Warehouse, OLAP, ETL, Big Data, Data Mine. Então, tem um conjunto de ferramental que está dentro do escopo de bancos de dados. Bancos de dados / gestão de informação. Isso é uma coisa. Isso geralmente não vem em informática. Porque o que é que eu estou falando? O que eu estou tentando separar para vocês? Uma coisa é a teoria do que é informática e o que é TI. As bancas, elas não fazem essa diferenciação 100%. Muitas vezes, o edital está com o nome de informática, mas está cobrando 100% TI. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que o jornal chamar taxa de imposto, né? Chamar taxa de Exatamente. imposto. Eles misturam tudo, para eles tudo é a mesma coisa. Exatamente, mas não é, tá? Aí a gente tem parte de banco de dados, a gente tem a parte de governança de TI, que aí vai entrar alguns frameworks de governança, que é uma parte um pouquinho mais teórica, que vai entrar COBIT, IT, o PMBOK, CMMI, MPSBR, que são, assim, para concurso, são documentos que têm que ser estudados, tá? PMBOK, por exemplo, é um documento de gerenciamento de projetos que tem 500 páginas. Lógico que ninguém vai entrar nesse documento e estudar as 500 páginas, porque você não vai estar estudando para ser gerente de projeto. Você está estudando só para acertar a questão de prova. Então, você precisa saber onde focar dentro de cada assunto. E aí a gente está falando aqui dos assuntos, mas é importante que dentro de cada assunto você saiba onde focar também. Então, tem governança de TI. Além disso, aí vamos lá, tem programação, parte de desenvolvimento de software mesmo, onde você tem a codificação. Isso aqui, essa parte de programação aí, geralmente, ela não cai para quem está estudando para geral. Geralmente, muito raramente, cai uma linguagem ou outra. Né? Aí a gente está vendo aí na Polícia Civil do DF, na Polícia Federal, teve a cobrança de Python e R, que são linguagens aí mais voltadas para análise de dados também. Mas, geralmente,
A parte de programação, que são milhões de linguagens, não é cobrada para a área geral, é mais cobrada para a área de TI. E existem outros assuntos mais específicos. Dentro de segurança da informação, que é o que você falou aí, que já estudava, você estuda um pedaço da segurança da informação. A segurança da informação é o mundo. Dá para fazer um mestrado só de segurança da informação. Então, tem também segurança da informação, infraestrutura e muitos outros assuntos que dá para ir a fundo em cada um deles. Então, veja que TI é um mundo muito maior. Quando a gente fala de concurso para TI, por exemplo, Bruno, geralmente a gente tem cargos distintos. A gente tem o cargo do DBA, que é o administrador do banco de dados. A gente tem o cargo do desenvolvedor. Tem o cargo do analista de infraestrutura. Tem o cargo do especialista em segurança. Então, veja que lá tem a ramificação. Para a área fiscal, /controle e /policial, que a gente está começando a entrar, a gente se detém um pouquinho mais na parte de banco de dados e na parte de governança de TI. Tá, bacana. Eu vou aproveitar aí o gancho do que você terminou falando para perguntar o seguinte. Vamos tentar separar por áreas aqui agora, tá? Vamos tentar falar das 3 principais áreas. Vamos supor que eu vou estudar para um concurso da área fiscal. E no meu último concurso, que a gente tem como referência, geralmente quando a gente vai se preparar, o último edital. Vamos pegar, por exemplo, a Receita Federal. No último edital de auditor fiscal da Receita Federal, não foi cobrado tecnologia da informação, certo? Mas eu apostaria 3 serenatas de amor e 2 piper, como no próximo concurso de auditor fiscal da Receita Federal vai ser cobrado TI. Então, vamos supor aqui, eu terminei de estudar todo o edital anterior. Meu amigo, estude TI, porque se você não estudar, você vai ficar para trás, que a galera que está estudando para a área fiscal vai te atropelar quando sair o edital da Receita. Quais seriam os assuntos mais importantes por onde eu começaria a estudar TI? E a diferenciação entre SESC e FCC, entre as bancas? Então, são 2 perguntas em uma, né? Vamos tentar... E, na verdade, estamos falando da área fiscal. Depois vamos ver a área controle e policial também. Perfeito, perfeito. Então, para você que está estudando para a área fiscal, seja Receita Federal, seja algum fisco estadual, mesmo que o seu último edital não tenha cobrado TI, mesmo que ele tenha cobrado informática, que ele tenha cobrado lá Word, Excel, PowerPoint, a tendência, eu também vou apostar o quê? Sei lá, vou apostar um litro de suco, vou apostar um brownie, vou apostar mais, vou apostar um brownie. Rapaz, quando eu morava lá em Independência, Ramon, tinha aqueles Kisuke, que era um saquinho que era de 10 centavos, você botava 10 centavos. ficava roxo. Rapaz, é doido. Aquilo com 2 colheres de açúcar. E tinha o de Guaraná que era show. O de Guaraná era bom demais. Aquilo com 2 colheres de açúcar ficava uma riqueza, viu? Tá, vamos lá. Então, mesmo que tenha caído informática ou não tenha caído, 99,9% de chance é que vai ser cobrado TI no seu próximo edital da área fiscal. A gente está vendo, inclusive, os municipais que não cobravam até então. Aracaju, por exemplo, está cobrando pesado. Então, mesmo os municipais estão entrando na tecnologia da informação. A gente teve Guarulhos, teve Aracaju, teve Campinas, tudo cobrando TI. Então, vamos lá. Então, você já tem certeza. E eu diria mais, viu, Bruno? Eu nem diria que é depois que você fechar o edital anterior, não. Eu diria que é a 5ª disciplina que você tem que estudar. Ramon, eu tenho um e-book, cara. Eu tenho um e-book e eu chamo o Manual do Concurseiro Fiscal. Não sei se você já chegou a olhar. Tá lá no Exponencial para a galera fazer o download, é gratuito. E o seguinte, eu fiz uma análise de dezenas de concursos fiscais, cara. E eu divido lá as matérias da área fiscal em 3 grupos. Em grupo básico, em grupo de peso, que são as disciplinas que têm maior peso, que podem coincidir às vezes com a do grupo básico, e as matérias complementares, que são matérias que sempre estão presentes também, mas não são estudadas depois. Sim. E se eu te disser quais são as matérias do grupo básico, olha só, português, exatas, quando eu falo exatas aqui, é estatística, raciocínio lógico, matemática financeira, constitucional, administrativo, tributário, contabilidade e TI. TI hoje em dia está dentro... Se você olhar lá esse e-book, que já deve ter uns 2 anos, esse e-book eu sempre vou atualizando, mas já tem mais de 2 anos a primeira versão, TI está dentro das matérias básicas da área fiscal. Com certeza, sem dúvida. E se juntar com a de peso, nos últimos aí,
Cara, eu diria que é a quinta matéria, né? Assim, em termos de importância. Vou fazer um pouquinho da análise aí, ó, em termos de importância. Só Porque respondendo, português viu? Ela está dentro do Oi. grupo de peso também. Então, TI Tá. tá dentro do grupo básico, mas junto com legislação tributária, com contabilidade, TI, elas estão ali dentro do grupo de peso também. É que você não Perfeito. leu o e-book, viu? Você tem que ler o manual do concurseiro fiscal. Não sei nem como é que você passou sem ler esse e-book. Ó, porque português administrativo e constitucional, eu já digo que você não vai para nenhum concurso sem esses, tá? Então, para fiscal, você tem que ter contabilidade, direito tributário, legislação tributária e auditoria. Esses quatro tem que ter. E hoje TI. Não dá para ir sem essas cinco, tá? Não dá para ir sem essas cinco. Então, tem que ter as cinco. Mas vamos lá voltar para a pergunta, que eram quais os assuntos a estudar, seja para a área fiscal e seja por banca. Vamos lá. Área fiscal. Se você for começar a estudar hoje, TI, ou você que já está estudando e quer priorizar aqueles assuntos que são mais importantes. Área fiscal, você vai estudar bancos de dados relacionais, modelo dimensional, que é a parte de Data Warehouse, Business Intelligence, que a gente chama de Business Intelligence. Isso tudo está dentro da análise da informação, de banco de dados. Ainda está. Porque banco de dados, é porque análise de informação, na verdade, é um sinônimo para banco de dados. É só um nome bonito para colocar no edital, tá? Então, você vai lá, banco de dados relacionais, modelagem dimensional, que é Data Warehouse, OLAP, ETL, mineração de dados, ou Data Mining, que é você identificar os padrões, tá? Para ver o que é que está fora da curva, isso é muito útil na atuação do fiscal. Então, mineração de dados. E a parte de Big Data. Então, esse aí é o que a gente chama de núcleo duro da análise de informações. E aí, já adiantando a resposta, esses mesmos assuntos são os assuntos que vão ser estudados por quem é da área de controle. Então, quem é da área de controle, encerra o escopo aí, tá? Encerra o escopo aí. E quem é da área policial, hoje, também tem que estudar esses assuntos. Então, são os assuntos que eu diria que é comum. Poxa, eu não decidi ainda se eu vou estudar para controle ou fiscal. Né? Muita gente está na dúvida, muita gente tem essa dúvida, né? Será que eu estudo para controle? Será que eu concilio? Primeiro, eu já diria que dá para conciliar, porque quem estuda para fiscal, geralmente acaba passando para controle, ou acaba conseguindo também passar para controle, né? Porque tem muitas matérias comuns. Então, esses são os assuntos principais dentro de banco de dados. Então, a gente encerrou a caixinha do banco de dados aí. Pode ter algum assunto ou outro além. Tá? Eu posso ter um SQL, que é a linguagem lá para fazer as consultas mais técnica, mas é raro essa cobrança, exceto um concurso ou outro que cobra o SQL. E aí, aproveitando esse escopo, já vamos definir a banca. Se você está estudando para FCC, esse vai ser o seu foco principal. Principal. Vai ser as disciplinas, os assuntos de banco de dados. O núcleo duro de banco de dados. FCC. FCC. Segura essa informação. FCC é o núcleo do banco de dados. Vou fazer o jabá. Depois, para quem quiser abrir o meu curso regular de TI lá no Exponencial Concursos, vai ser da aula 0 até a aula 7. Essa parte aí. A tá? Valéria já está fazendo o teu jabá aí de graça. Ó. Está no curso do Exponencial. Muito bom o conteúdo dele. Olha aí. Show de bola, show de bola. Então vai ser da aula 0 até a aula 7. E a gente também tem um curso regular lá para análise de informações. Mas fechou. FCC é isso, é o foco. Não significa que eu não posso ter outros assuntos. Agora vamos lá. Outra área que é importante, como eu falei, é a governança de TI. Então, você estudou esses assuntos aí, você vai pegar a governança de TI. Você vai pegar a parte de PMBOK, que é o gerenciamento de projetos, COBIT, que é a governança de TI, propriamente dita, ITIL, que é o gerenciamento de serviços de TI. Esses três, pelo menos. Lá no curso, eu dou CMMI e MPSBR, só que esses são menos cobrados. Porque o curso lá ele é completo, né? Fala então, devagar, mas eu entendi esse último negócio aí. O que é que tu dá lá no curso também? Pronto, no curso eu dou CMMI e MPSBR. Mas por que eu coloco lá? Porque tem alguns concursos que cobram, mas não é a maioria. Para quem abre, já que eu estou aproveitando para fazer o jabá, para quem abre a aula 0, que é de graça lá no curso, vai ter uma listagem de quais são os assuntos mais cobrados. Uma estrela, vai ter duas estrelas e 3 estrelas. Uma estrela, 2 estrelas e 3 estrelas, exatamente. Tá? Então, se você está estudando, vou começar a estudar agora, não sabe qual é o concurso ainda, você vai estudar tudo que é 3 estrelas. Tudo que é 3 símbolozinhos.
Não vai estudar os de 2 e nem os de 1. Os de 1, você só vai estudar se cair no seu edital. O curso ele é completo, mas não é para você fazer as 30 aulas que tem no curso, não. Você vai fazer 10. Você vai fazer 10. O restante é só se chegar no edital. Mas vamos voltar aqui para a governança. Então, fechou o PMBOK, COBIT e ITIL. PMBOK, COBIT e ITIL. Se você está fazendo prova do CESP, você vai priorizar esses. Você vai priorizar esse. Governança se sobrepõe a banco de dados no CESP. A banco de dados para fiscos do CESP. Por que para fiscos? Porque para controle e para polícia, esses assuntos não têm caído, não caem. Uhum. Para controle, como eu falei para vocês, para controle e para polícia, morre lá no banco de dados, a parte de TI. Para fiscal, aí vamos diferenciar. Se você está estudando para FCC, você vai estudar banco de dados e governança, certo? Só que você vai priorizar banco de dados. Você vai dar muito mais atenção nos bancos de dados. E aí, como é que você pode tirar essa prova? Pega a prova do ICMS Santa Catarina, que foi a prova que eu fiz. Você vai ver que a prova foi toda banco de dados. Por outro lado, se você vai pegar uma prova CESP, aí você vai priorizar governança de TI, que é PMBOK, COBIT e ITIL. Lógico que isso eu estou falando para se o edital cair os dois grupos de assunto. No caso de Aracaju, por exemplo, ele só tem a parte de análise de informações. Então, você não vai estudar COBIT, ITIL e PMBOK. Claro. Se você pegar a prova do Cefaz-DF, que você faz no Rio Grande do Sul, que no edital tinha tudo, tinha banco de dados e tinha governança, mas foram duas provas CESPs, não caiu questão de banco de dados, só caiu questão de governança. Entendeu? Então, mesmo estando no edital... E Alagoas, Ramon? Você sabe se Alagoas foi assim também? Alagoas também não caiu em questão de banco de dados. Alagoas também não caiu. O que é que CESP tem contra banco de dados, hein? É porque eu acho que deve ter pego um mesmo examinador lá, que devia ser da área de governança lá, e deve ter feito. Mas assim, isso mostra pra gente uma tendência. Olha, se no edital eu tenho banco de dados e eu tenho governança, e o CESP tem cobrado praticamente 100% só a governança, então eu vou focar mais aqui. Não significa que você não vai estudar o que não está no seu edital. Pelo amor de Deus, não faça isso não, que no dia que você não estudar, a CESP vem com uma ruma de questão de banco de dados, viu? Aí ela vem com um monte de questão de banco de dados, exatamente. É só para a gente direcionar. É um direcionador. Então, se você vai estudar para FCC, foco na parte de banco de dados. Se é CESP, foco na parte de governança. Foco maior na parte de governança. Não significa que você vai deixar de estudar o resto. Tá, perfeito. Beleza? Perfeito. E juntando a isso, tá? Alinhando a isso para fechar, aí aquelas três que são comuns, né? Na verdade, duas que são comuns, porque hardware não tem caído. Segurança da informação e rede de computadores. Essas duas também tem que estudar. E aí essas duas, praticamente 100% dos concursos tem cobrado. Segurança da informação e rede de computadores. Perfeito, perfeito. Rapaz, galera, é muita coisa, mas olha, eu vou tentar fazer um resumo aqui, viu, Ramon? Tu me corrige. Informática é diferente de TI. Informática nós temos aqueles assuntos mais antigos, né? Navegador, Excel, os aplicativos Excel, Word, PowerPoint, Linux, tudo aquilo que caiu nas provas antigas. Aí nós temos um grupo de interseção, né? Que é rede, segurança da informação e hardware, que às vezes são chamados de TI, às vezes são... E ela é uma conexão entre a TI e a informática. E aí nós temos também os assuntos puramente de TI, que os mais importantes, pelo que eu vi aqui, são banco de dados, e aí depois com todas as suas ramificações, e governança, né? Para FCC, banco de dados é mais importante, que essa matéria também é o que cai na área policial e controle. E para a CESP, o que ela gosta mais é de governança. E aquela zona de interseção, segurança da informação e redes, tem caído praticamente em todos os concursos que cobram TI/informática. É mais ou menos isso, né? Você tentando fazer um resumo. Perfeitamente. E aí, só no CESP, Bruno, eu vou inserir mais dois assuntos. Falei de governança, mas a gente tem dois assuntos, na verdade é um assunto só, que eu costumo quebrar em dois, que é a modelagem de processo de negócio, que é o chamado BPM. E aí você tem que entender os conceitos de BPM e a notação BPMN. Quem pegar a prova do Rio Grande do Sul para olhar, vai ver uma questão lá gigante, que é uma página toda, que é um diagramazão, para você interpretar aquele diagrama.
Então, o CESP também gosta de BPM, ou BPMN, né? Então, eu colocaria também esse assunto como prioritário aí para quem está estudando CESP. Tá, beleza. Agora, vou fazer outra pergunta aqui, importante, que eu considero importante. Tendo em vista a dificuldade de TI, né, por ser uma matéria abstrata, por ser algo novo, ter um escopo muito grande, indefinido, tudo isso que nós falamos lá no início, eu pergunto o seguinte: os assuntos, todos esses assuntos, são independentes? Eles são independentes? Tipo, ou existe uma sequência que facilitaria o aprendizado? No seguinte sentido: se eu estudar primeiro banco de dados, isso vai me facilitar entender, por exemplo, governança. Ou se são assuntos totalmente independentes que você pode estudar um ou outro. Porque assim, a gente sabe que português, muitas vezes, é bem mais cobrado crase, pontuação. Só que se a pessoa for estudar isso aí logo de cara, sem saber morfologia, sem saber aqueles... Aí ela não sai do canto, depois tem que voltar para fazer uma base. Às vezes a pessoa quer estudar só o que é mais importante, só o que é mais cobrado, mas se ela não tiver um conhecimento prévio da base, ela acaba patinando muito e sofrendo, né? Com relação à TI, tem isso ou são assuntos todos independentes? Vamos lá. Muito raro ter uma dependência forte entre os assuntos de TI. Vou dar o exemplo do curso de 30 aulas que eu falei para vocês. Eu só consigo enxergar duas dependências entre as aulas. Por exemplo, a aula 0, que eu trato de banco de dados relacionais, depois eu trato de modelagem de entidade de relacionamento, e depois eu trato de consulta com SQL. Para você entender consulta com SQL, você tem que entender a estrutura do banco, que está na aula que trata de banco de dados relacionais. Então, se você for estudar direto na aula de SQL, fica um pouquinho mais complicado de você entender, porque se você não sabe ainda o que é um campo, o que é um atributo, o que é uma tabela, o que é uma chave, o que é um relacionamento. Então, tem uma certa relação mais forte entre esses assuntos. Para os demais, a ordem não importa. São assuntos independentes. Então, por exemplo, eu estudei lá o banco de dados relacionais e no próximo assunto, cansei, eu quero variar um pouquinho, né, para variar um pouquinho o cérebro, porque o banco de dados é um pouquinho mais prático. Eu vou estudar agora ITIL, ou eu vou estudar COBIT, ou PMBOK. Não faz diferença qual é o modelo que você vai estudar. Não faz nenhuma diferença. Tá? E aí, o que é até uma coisa importante, o que é recomendado? Pega os menores. Por exemplo, PMBOK, COBIT, ITIL. O menor deles é o COBIT. Então, estuda logo o COBIT, porque ele é menor do que os outros. E aí, o peso é mais ou menos igual na prova para esses 3 assuntos. Então, você vai matar um assunto mais rápido, que é menor e que não tem a interdependência, não tem pré-requisito de um com o outro. Ou então o cara, às vezes, quer ir lá para a segurança da informação, que, por exemplo, aqui na organização do curso, ele está na aula 19. Se o cara quiser começar o curso pela aula 19, ele pode começar. Está tranquilíssimo. Está tranquilíssimo. Tá? Porque não tem essa dependência forte entre os assuntos. É diferente lá de contabilidade, que eu tenho que entender primeiro as coisas, os conceitos fundamentais, entender débito, crédito, não sei o quê, para depois eu chegar em análise de balanço. Se eu não entender o plano de contas, para me chegar na análise de balanço vai ser complicado. Certo. Agora deixa eu me fazer outra pergunta aqui que eu estava pensando que isso aí pode ser curiosidade da galera também. É o seguinte, a gente viu quais são os assuntos mais importantes dentro de TI para a banca examinadora. Agora, quando ele chama lá de informática e dentro daquilo está tudo, TI/informática. Como você analisa, corrige todas as provas, quando sai você já está conferindo, dando o gabarito prévio para a galera, preliminar. Há uma discrepância entre TI e informática, por exemplo, de 20 questões quando vem a cobrar bem mais TI que informática, ou isso varia, não tem uma regra? Não, nas provas que tem essa mescla, né, dentro de um mesmo disciplina, ele tem a cobrança dos dois, o que eu tenho percebido é um certo equilíbrio. Então, ele tende a cobrar, se é 20, ele tende a cobrar 10 de informática, 10 de TI. Não tem essa discrepância, não. O CEF faz muito isso e a VUNESP também faz muito isso, de equilibrar. A FCC, embora ela tenha também a tendência de equilibrar, em algumas provas, ela puxa para um lado só. Tá? Então, em algumas provas ela puxa para um lado só. Não necessariamente TI/informática, mas dentro do mesmo edital, dentro de TI, por exemplo, ela cobra um assunto só, ou parte de um assunto só. Mas isso não é muito comum também, tá? Em algumas provas pode acontecer isso.
Mas eu diria que é equilibrado. Só que, aí vamos recomendar, se cair um edital de informática barra TI junto, vamos pegar o Polícia Civil do DF, é um excelente exemplo. Eu tenho lá o Word, Excel e tenho o banco de dados, por exemplo. Se você já está estudando para concurso há algum tempo, provavelmente você já estudou informática básica. Provavelmente você já estudou Word, Excel. Então, por onde é que você tem que começar? Por onde você não sabe, que é o banco de dados que vai cobrar lá. Que é o Big Data que está cobrando lá, que você não sabe nem o que é. Então, você tem que começar por TI, dentro do edital, né? Dentro do edital, você começa por TI. Por quê? Porque informática você vai, teoricamente, revisar. E mesmo que você nunca tenha visto também informática, é um assunto mais fácil de digerir do que os assuntos de TI. Então, eu recomendo começar pela parte de TI, porque você vai ter mais fases de revisão até ao dia da prova. Perfeito. Tá certo. É isso mesmo. Ramon, agora, mais uma pergunta que eu tinha anotado. Essas perguntas aqui eu tirei a grande maioria da caixinha de perguntas que a gente tinha aberto mais cedo, né? Outra coisa importante, cara. Tendo em vista essa dificuldade do pessoal na matéria de TI, por ela ser um pouco abstrata, você não enxerga o negócio ali no dia a dia, é diferente de você abrir um Word e conhecer mais ou menos, você abrir um navegador, você já tem a experiência como usuário, então fica muito mais palpável, né, aquele negócio. O pessoal sempre pergunta, PDF ou videoaula? Nesse caso, o que é que eu sempre digo para o pessoal? Se você conseguir ir direto para o PDF, você vai ganhar tempo, porque você está pulando a etapa da videoaula, porque você vai acabar tendo que ir para o PDF depois. TI, você recomenda a pessoa começar pelo vídeo? O que é que você recomenda aí para a galera com relação a essa matéria? Pronto, vamos lá. Na verdade, eu vou falar meio que geral, né? Eu acho que isso aí vai muito mais da pessoa do que da matéria. Embora a gente tenha um pouquinho da relação da matéria. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de... Quando eu estudava, eu preferia a videoaula. E o que é que eu fazia para ganhar esse tempo que, teoricamente, eu perdia, né? De não ir para o PDF? Eu fazia no acelerado. Jogava lá no 2.0. Já cheguei a assistir a aula do 3.0, cara. Então, assim, eu realmente dava uma acelerada. Mas, o que é que eu sugiro? Cara, abre o PDF. PDF primeiro, PDF. E tenta estudar o PDF. Sem ver o vídeo. Sem ver o vídeo. Se você está sentindo muita dificuldade no entendimento, aí você para o PDF e vai direto para o vídeo. Vai direto para o vídeo. Por que eu prefiro que você faça o PDF e depois você vá para o vídeo? Porque você vai ter uma leitura inicial primeiro, e aí no vídeo, na hora que eu falar, ou outro professor também, porque lá no curso que eu estou falando para vocês, não sou só eu, tem outros professores. Tem o Yuri, tem o Leandro e tem o Paulo Lino, que são professores do Exponencial. Então, na hora que o professor estiver falando, você vai ligar com o que você viu no PDF. E você vai entender mais rápido. Mas eu prefiro que o aluno faça o teste. Esse cara, eu vou começar pelo PDF, vou ver se eu estou conseguindo avançar. E uma dica mais geral, tá? Um alerta mais geral. Não espere entender na primeira leitura. Para quem nunca viu, lógico, né? É um assunto totalmente novo. Assim como eu antes de 2018, lá em 2017, eu comecei a estudar contabilidade, e eu tive que ver várias vezes a mesma coisa para entender contabilidade, você vai ter que ver algumas vezes também aquele assunto. Não é a primeira vez que você vai ver banco de dados que você já vai entender de cara, não. Por nenhum curso, galera. Seja pelo meu, seja pelo outro de outro professor. Porque você não é da área. A gente passa lá 6 meses dentro da faculdade só estudando uma aula dessa. Só estudando uma aula dessa. Então, assim, provavelmente você não vai conseguir ver de primeiro. Então, faça o teste. Veja o PDF. Poxa, o PDF deu para acompanhar legal, agora eu vou ver o vídeo para reforçar. Ou não, o PDF eu não estou conseguindo, realmente não dá para entender nada. Aí eu vou para o vídeo direto, e posso ir até com o PDF aberto ali do lado e tal. Né? Então, essa ordem é mais pessoal. Eu diria que o cara tem que testar. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui agora e perguntar outra coisa. Quando nós não era tão frequente TI nos concursos, o bicho-papão era contabilidade e economia. E estatística. Uhum. Eram as matérias mais difíceis. Aqui tinha a maior curva do aprendizado ali. Considera que TI ultrapassou todas? Não. Eu acho que estatística é pior. Estatística inferencial, né? Estatística inferencial. Eu acho que estatística é pior. E eu acho que, eu ainda diria que contabilidade, para quem não é da área de contabilidade, eu acho também que tem uma curva ou maior
ou pelo menos igual a TI. Será? Eu acredito que sim. Porque assim, contabilidade, quando ela cai no concurso, Bruno, ela cai a contabilidade toda, certo? TI não, ela não cai toda, embora sejam muitos assuntos. Ó, o curso tem 30 aulas. Sabe quantos assuntos são mapeados? Só eu mapeei de TI para de TI. 185 assuntos diferentes. Não, São 100. mas veja só, nós não estamos falando de tamanho de assunto que vai cair na prova. Estou falando de abstração do negócio, de dificuldade. Sim. Porque, assim, isso aí que você falou é interessante, que eu já digo para todos os meus alunos também. Quando ele começa a estudar TI, que ele chega para mim, Bruno, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada. Isso não é privilégio seu. Pode ficar tranquilo. Quando for a quarta, quinta vez que você estiver estudando a matéria, aí você vai, agora começou a fazer sentido esse troço, né? Então, eu não me lembro de ter sofrido tanto assim em contabilidade, viu? Eu não sei, eu acho que pode estar empate ali. Eu acho que estatística ainda é pior, né? Eu acho que estatística ainda é pior. Mas TI está disputando ali com contabilidade. Mas tem uma curva de aprendizado alta, sim. Tá? Tem uma curva de aprendizado alta, sim.